Bem-vindo você ao Notícias do Momento, edição internacional aqui com vocês. Aqui você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Então, diretamente as nossas notícias de hoje. Tá aqui notícia, hoje é o internacional. Documento incriminador chega às mãos de Trump referente às refinarias do governo L que abasteciam facções. Isso é muito grave, isso é gravíssimo, né? E temos também o nacional que vai chegando aí. O governo avisa uma ofensiva do L contra a ofensiva dos Estados Unidos, né? Já vai comentar sobre isso. E mais uma notícia do momento. Amanhã, quarta-feira, a libertação da humanidade com Paulo Cassiano, 19h30, transição planetária. E os Café com Luciano César e os vídeos que estamos colocando nas redes sociais, também dispersos dela de aquário. E um abraço a todos aí. Vamos em frente. Internacional aqui com vocês. O que está acontecendo? Vamos lá. Notícias do momento nesse dia internacional. Aqui vamos para o nosso para as nossas notícias de hoje, então, do meio internacional. Então, o presidente Trump confirma que o grande acordo com o Irã trará paz e segurança para o mundo inteiro. O ponto de estrangulamento energético mais vital do mundo está totalmente aberto para negócios e, ao mesmo tempo, o Irã nunca terá um artefato bélico, né, de poder nuclear. Né? E também é urgente, os Estados Unidos assinam esse memorando de paz, esse memorando vai pôr fim a um conflito que já dura, né, 4 meses, informam as notícias ali. Então, veja que está caminhando positivamente para muitas coisas que estamos aí. Também o Trump disse sobre o acordo com o Irã que o principal é que o Irã não terá uma arma daquele jeito. Eles concordaram plenamente com isso. Então aqui a gente fala que o presidente Trump concordou em nunca ter, o Irã não concordou em nunca ter uma arma. Além disso, a história dos Estados Unidos estão pagando 300 milhões de dólares é fake, divulgado pelos democratas, né? Ou seja, não estão pagando nada, só estão pressionando de maneira correta aí também. E o presidente Trump dá a volta nessas marionetes globalistas, está sempre 10 passos à frente. E seus minúsculos cérebros não conseguem sequer compreender o seu próximo movimento, né? Então é isso que eles estão fazendo coisas. Então eles estão com esse fim do conflito lá, isso é excelente para nós, né? E mais uma outra, também a gente coloca aqui que o memorando entre Irã e Estados Unidos, principais pontos divulgados pela imprensa. E ele diz que está muito feliz em já ter assinado isso. O acordo, Trump disse que os navios voltam a navegar pelo Estreito de Hormuz, já voltam, né? Então, muito bom. Trump e Vance assinaram virtualmente o memorando do entendimento com o Irã. Do lado iraniano, o presidente Mohammad Ghalibaf assinou o acordo segundo informações de um funcionário americano. Então chegaram a esse acordo de paz. Trump e o primeiro-ministro do Paquistão também anunciam entendimento que pode encerrar meses de conflito no Oriente Médio. Então vemos aí Washington, Islamabad e Teherã se reunindo aí para o acordo da Europa. Então isso é maravilhoso, né? Então o que isso muda na geopolítica mundial? A formalização oficial deve ocorrer nos próximos dias. Acompanhe aqui no canal as atualizações aí. Então acordo, reabertura do Estreito de Hormuz, mediação do Paquistão e impactos no petróleo e na economia global, tá? Positivamente. Israelenses também criticam essa proposta de paz e diz que a falha em abordar preocupações de segurança, né? O Israel não concordou muito. Então ele diz que a luta ainda não acabou, seguiremos em alerta, diz Benjamin Netanyahu. Preços do petróleo caem bruscamente após anúncio de acordo entre Estados Unidos e Irã. Então os preços do petróleo caíram com $15, né? O barril de dólares negociado a $83, barril de petróleo, né? 80 ele estava a 110 para 80, caiu bruscamente. Então o presidente Trump acaba de divulgar este vídeo de um ataque dos Estados Unidos na AVZ que resultou na partida do Nino Guerrero, que era o líder do cartel do Trem de Aragua. Então esse vídeo que depois tem um estouro dessa casinha, ele foi eliminado, né? E também bombardeiro B-2 cai em solo americano logo após B-52, logo após decolar. E bombardeiro nuclear B-52 cai após decolagem em base aérea americana. Então a gente não tem notícias dos ocupantes se foram feridos ou não. Mas é uma lástima, né? O bombardeiro, esses são antigos da década de 60 ainda e que foram remodelados e tal, mas sempre há alguns perigos, né, nesses bombardeiros que são bastante antigos.
A VZ sela acordo de cooperação para estabilizar o sistema elétrico no país, ou seja, acordo firmado com a VZ para a cooperação em todos os sentidos aí. E a Venezuela recebe outro voo de repatriação com 124 migrantes provenientes dos Estados Unidos. Eles estão entrando na Venezuela novamente, aí tá voltando de volta. E Trump confrontará Starmer sobre imigração após distúrbios em Belfast, na Irlanda. Então, eles estão lutando muito nessa parte ali do Reino Unido, Grã-Bretanha, sobre a imigração ilegal que acontece ali dos muçulmanos que estão querendo tomar conta dessa região, e eles não vão permitir mais que isso aconteça dessa maneira. Vamos ao encontro do G7. O presidente Trump acabou de aparecer na França para uma foto após sair dos Estados Unidos às 3 horas da manhã. Então ele apareceu ali no G7, olha as bandeiras aí, né? União Europeia, Canadá, Itália, Japão, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, e aqui é a bandeira também do quinto país, que isso aqui parece que é Irlanda, né? Então temos esse encontro aí que poderá trazer muitos melhoramentos para a situação aí. Bélgica. Tá. Fontes da Casa Branca que informam ao Raw News confirmam que Trump fará um anúncio espetacular no dia 4 de julho. Então eles estão falando que esse dia 4 de julho será um anúncio de coisas muito espetaculares que estavam sendo feitas escondidas, né? O que seria isso, né? O que seria isso? Aqui vamos ver mais uma outra também, nova revelação dos Estados Unidos, o caso do ET de Varginha realmente aconteceu, segundo o FBI, tá? Realmente aconteceu. E Trump se encontra com pleiadianos na Casa Branca, é o que estão falando, né? Estão falando muito dessa notícia aí dos pleiadianos que estariam se encontrando com ele e tal. Tem gente que fala que isso pode ter sido algo feito por IA, e tem gente que não acredita, como sempre, né? Isso é o normal acontecer. Mas estão comentando de todos os lados que esses eventos são de natureza muito, muito importante para as revelações do momento, né? Então essas figuras do presidente americano com figuras misteriosas intrigam a internet, né? Figuras misteriosas, aqui tá, isso aqui foi feito por IA mesmo, né? Essa aqui sim, com os pleiadianos ali subindo no avião. Bom, a Casa Branca acabou de divulgar este vídeo antes do Freedom 250 na Casa Branca. Aqui você vê a notícia por trás da notícia, né? Então, ou seja, o povo ali celebrando, né, com o arco-íris no fundo. Então, acho que notícias boas estão para acontecer, né? Tá, então, a Trump desembarca para participar da cúpula do G7 em Genebra, né? E aqui vemos também uma foto de Washington DC, ali do Distrito Militar de Washington. Ou seja, Washington agora é um distrito mais de posse da aliança, não é mais um distrito que era de propriedade dos Rothschild, da família de Rothschild, né? Agora diz Distrito Militar de Washington, né? Então é isso que a gente está vendo agora, que o Washington está limpo, um local muito bom para viver. E diz assim que o que militar é tempo de terminar com a cabo escura, com o velho sistema, com a corrupção. O novo mundo e o novo sistema já estão ativados. Então aqui vemos aqui o que militar está aqui, ou seja, o grupo militar está aqui, e é game over para o Deep State americano. Game over, ele já não tem mais poder, né? Game over, acabou para eles, né? E o grupo chamado de Grande Despertar da Consciência está aqui. A justiça está chegando, tá? Então aqui também tem gente que fala por que dentro desse palco que estamos vendo ali na Casa Branca tem uma marca do EBS lá atrás, essas listinhas coloridas, é o que aparece na televisão quando existe uma interrupção da comunicação, né? Então a gente vê claramente lá no palco uma lista de todas as cores, como se fosse mesmo o EBS, né? Seria que eles estariam anunciando alguma coisa nesse sentido, né? Não sabemos mesmo. Mas algo muito estranho está ali acontecendo, né, pelo jeito, né? Muito estranho está acontecendo. Aqui, mais uma outra imagem também, aqui ele fala que o contato com os chapéus brancos me enviou esse meme expressivo, acompanhado do seguinte texto: o tempo, né,
do bisturi acabou, chegou a hora do martelo. Assim eles falam, né? Chegou a hora do martelo, né? Bom, aqui também mais essa que eu quero deixar para vocês. Diz assim o texto que o presidente americano colocou, né? Estamos falando em devolver algo ao público e se fizermos isso, o público ficará muito rico. Não caia na propaganda contra a IA e contra os data centers. O futuro estará em boas mãos, tá? Aqui também mais uns prints interessantes sobre esse momento, né? Diz assim, um dia o mundo inteiro vai compreender todos os sacrifícios pessoais que esse homem fez para salvar não a América, mas o mundo, né? Então um dia o mundo entenderá o sacrifício que esse homem fez para ajudar o mundo. Então parabéns, Trump, por libertar não só a América, mas todos os países do mundo. Isso é ótimo, tá? Isso é ótimo, maravilhoso. Então continua. Então o show está para ser observado, né? Todos vão observar o show. E o show eles falam que através da Clarity Act, a partir de 4 de julho, vai trazer de volta os Estados Unidos para casa. Unido nós estamos se nós escolhermos isso, diz ele. Então todo o conflito, a tirania, a censura, o senso da corrupção do velho sistema cai e um novo sistema inicia, da transparência, da liberdade, da justiça de Deus e do país livre que será. Então são os 250 anos da independência americana que estão sendo comemorados agora. Bom, aqui também, o que os Estados Unidos fizeram no mundo para abafar um dos casos mais visíveis de tráfico humano e PED da história, né? Foi a maior distração da história, esses arquivos do Epstein, enquanto nos bastidores eles faziam horrores de coisas. Então eles sabem como fazer, né? Eles realmente sabem tomar conta da população. E aqui também vemos que um corpo, 3 lugares e uma consciência. Estão falando muito que uma das tecnologias que virá a partir de agora, né, será a chamada do teletransporte. Então a pessoa pode estar nos Estados Unidos, pode estar também deslocando para a Rússia ou sendo deslocada para a China. Então é uma tecnologia que eles têm, que já foi testada e já existe, de certa maneira, muito secreta, que é essa tecnologia do teletransporte, das pessoas saírem de lugar e aparecerem em outro local simplesmente com essa tecnologia de teletransporte, né? Então é muito incrível isso aí, o que está acontecendo aqui, tá? Bom, desclassificação de segredos também, a verdade que não pode mais ser contida. A gente vê que a informação está sendo liberada ao povo, operações secretas, acordos ocultos e tecnologias suprimidas estão sendo trazidas para a humanidade e todo o controle da mídia e da manipulação estão caindo por terra, porque o povo está caminhando para a liberdade total da sua consciência e de tudo mais, tá? Bom, aqui dizer sobre os medbeds também, qualquer hospital pego usando medicamentos para tratar pacientes em vez de medbed quântico será fechado, diz a OMS, né? Inscreva-se, ou seja, se a pessoa tiver ainda desejo de utilizar os velhos sistemas adotados, os velhos padrões da Big Pharma, esse hospital será fechado, né? Então agora o que virá são as camas médicas que virão em breves tempos, né? Já estão sendo implementadas ali nos Estados Unidos, no Brasil ainda não. Em breves tempos, que eu digo assim, 6 meses, 8 meses, não deve passar disso, nós teremos essas tecnologias que vão tratar as pessoas de maneira definitiva e muito, muito eficiente, tá? Bom, aqui também vamos falar um pouquinho de saúde. Então, Robert Kennedy Jr. Tem evidências suficientes para convencer qualquer júri, além de uma dúvida razoável, que a CIA que acabou com seu tio John F. Kennedy, ou seja, foi a CIA americana, o Deep State americano, que fez esse atente contra o presidente John Kennedy, que por sinal está vivo, e eu mostrei a foto dele esses últimos dias, poderia mostrar aqui de novo depois nessa edição. 2 rumores também sobre esse ministro de saúde, Roberto Kennedy, que diz que falam que ele estaria prestes a renunciar, ou que ele teria prova suficiente para acusar a CIA do que fizeram com o Kennedy, né? Então o segundo seria a razão do primeiro. Então vamos lá, eles estão querendo que ele renuncie porque ele já tem prova suficiente, mas a princípio ele não vai renunciar
não é isso que está aparecendo aí, tá? Também Zelensky diz que se ofereceu para encontrar Putin nos Estados Unidos durante a ligação com o Trump. E aqui fala a esposa que está em investigação por roubar bilhões em fraude, diz que essas alegações são infundadas e que Trump está apenas indo atrás dele porque tem medo de seus tweets malvados, né? Então esse Gavin Newsom, quase em lágrimas, então eles estão investigando as pessoas que trabalharam para o mal, isso é certo, né? Mas todos que fizeram maldade vão em cana. O que eu tenho notícia é que muita gente está indo em cana, né? Muita gente em cana. Aqui o Putin chama o loirão para o seu aniversário de cumpleaños, né? 55 minutos de telefonema do Trump para o Putin, né? Interessante que eles estão conversando aí como dois amigos, né? Bom, aqui também relatórios iniciais indicam que o B-52 da Força Aérea caiu pouco depois da decolagem na base aérea de Edwards. As equipes estão respondendo e os detalhes continuam limitados aí, tá? Então o ângulo, o momento que caiu o avião ficou bem devastado ali, né, na base aérea de Edwards. Essa base, o que seria esse... Qual é o problema que caiu? O que houve com ele, né? Vamos ver o que vai acontecer se alguns soldados ficou ferido também, né? Também mais outras situações acontecendo na Rússia, um depósito, um ataque de drone ucraniano na Rússia fez queimar um dos locais de depósito de combustível, né? Foi atingida por drones da OCR. Então parece que causou grande problema ali na região da Rússia. E Kevin Spacey está prestes a ser detido. Ele foge para o país estrangeiro para uma entrevista porque diz ele que não molestou crianças, mas as detenções do século estão chegando, né? Ele está sendo detido por ser envolvido com pequenos, tá? E aqui vamos ver a América do Sul, candidata de direita Keiko Fujimori comemora a vitória nas eleições do Peru. E a agência da ONU de ajuda aos refugiados palestinos abriga mais de 100 terrores do Hamas, né? Então a agência da ONU está abrigando essa gente. Trump dá ultimato a Macron, ou acaba com o imposto anti-americano, ou a França perde o vinho, tá? Então eles querem que tirem esse imposto entre esses dois países. Também começa a votação para o segundo turno da Colômbia. Muita gente está acompanhando de perto essa eleição da Colômbia, que vai trazer mais um candidato de direita, certamente deve vencer com toda certeza aí, tá? Bom, aqui fala que 54% dos cidadãos do Ocidente se mostram insatisfeitos com sua democracia, né? 70% a 80% é o mínimo que os chapéus brancos precisam agir abertamente e ativar o protocolo, né? Então, ou seja, o povo está muito insatisfeito e é necessário, a Aliança da Terra, os chapéus brancos, eles colocam essa insatisfação muito evidente para que o povo peça uma mudança, né? Então é preciso ter no mínimo 70%, segundo eles, da população pedindo uma troca, e eles vão e fazem, mas quando o povo ainda está alienado, eles não têm esse poder de fazer isso à revelia, né? Então por isso que é importante o despertar da consciência. Pois aqui o complexo industrial farmacêutico baseado no petróleo é a operação mais perigosa do mundo, e todas as ONGs que eles financiam e controlam é tudo uma escravidão apresentada pela empresa PFI-ZR, né? Olha aí que importante esse texto aí, tá? Aqui também tem mais outras coisas. Itália se torna o primeiro país a conceder licença remunerada para os trabalhadores que fiquem em casa cuidando de seus animais doentes ou feridos. Essa aí é nova, né? Ninguém sabia disso. O primeiro trilionário da história é um africano, e a esquerda está diz ele, né? Não, enfim, africano. Será que ele o Elon Musk é africano, da África do Sul? Eu não sabia também isso. Aqui, os Estados Unidos divulgam informações sobre biolabs em mais de 30 países, incluindo a UCR. E a revista o Mundo à Frente da Economia, né? A revista The Economist, faz um paralelo das coisas que estão para acontecer, as previsões ali. Então tem pessoas que conseguem ler essas previsões aí. Ela divulgou essa capa no início do ano
e que vem dando o que falar, né? Então, nessa capa é possível notar que há uma linha cronológica para cada mês do ano. Então eles falam aqui que esse mês, aqui estamos aqui no mês de junho, né? Estamos aqui no mês que começou a Copa, depois julho, agosto, setembro, outubro. Então aqui eles falam que ainda vai ter muita confusão aí, né? E realmente, né? Eles mostram aqui tudo que vai acontecer, já mostra na cara do mundo. E o 13º mês, que é o mês, os 250 anos da independência americana, mostra a liberdade, o pessoal comemorando no 13º mês. Então, segundo essa, digamos, suposta previsão aqui, nós teríamos até janeiro ou até fim de dezembro para que as coisas se desenrolassem, né? É só uma possibilidade aí, tá? Bom, aqui, o Japão constrói seu primeiro navio que produz combustível a partir da água do mar e nunca precisa parar para reabastecer. Olha que bacana, né? E também, aqui o Julian Assange, ele disse assim que está falando sobre as revelações e você verá tudo acontecendo, tudo que eu falei irá acontecer. De alguma maneira foi o que ele falou, né? Bom, Netflix tem novo presidente, executivo já pediu demissão após irritar acionistas. E filho da princesa herdeira da Noruega é condenado a 4 anos de detenção por mexer com os pequenos. Veja como que as coisas estão acontecendo aí, né? A gente vê, diz nada está acontecendo e muita coisa, né? Muita coisa, já muita gente está sendo levada em cana e eu acho que em pouco tempo nós vamos ter notícias cada vez mais positivas aí. Gente, eu vou deixando então a nossa edição aqui internacional, segue a edição nacional que vai vir em seguidinho, peço que vocês assistam, compartilhem, deixem seu like aí, né? E um grande abraço, a luz venceu, estamos juntos aí para o que vier, tá? Um abraço, compartilhe, deixe seu like aí, um grande abraço.